Meus queridos irmãos, nós iniciamos um tema e eu quero percorrer esse tema com os irmãos nesta noite, segundo a graça que o Senhor nos der. Esse tema, irmãos, ele está linkado com o nosso tema, o tema desta igreja para este ano de 2024, o ano do acolhimento. Esta é a quarta mensagem e nós colocamos como título Marcas de uma igreja acolhedora. Nós vamos ler o texto bíblico, base para esta mensagem, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13. A palavra de Deus nos diz assim: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Amém. Ó Senhor, nos abençoa uma vez mais nesta noite, além da leitura da Tua Palavra, que já desce aos nossos corações como água fresca. Nós vamos agora, Senhor, empreender esta meditação, procurando, Senhor, uma imersão, um mergulhar na Tua Palavra. Abençoa-nos na exposição e na recepção desta mensagem, e que ela seja curadora, nutritiva, transformadora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós fomos desafiados pelo Espírito Santo para, neste ano de 2024, começar uma nova cultura, tanto no plano individual, em caráter pessoal, portanto, cada um de nós individualmente, como também no plano individual, ou melhor, coletivo, como uma congregação, a desenvolver, ou ampliar, ou aprimorar o nosso nível de acolhimento, como disse, tanto individualmente, como também coletivamente. Seja em relação a esta igreja, seja em relação também às congregações deste setor. É uma direção que nós recebemos do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele age e ele se movimenta no meio da igreja. Costuma-se até dizer que o Espírito Santo
é a alma da igreja, porque ele realiza algumas funções que a alma humana realiza no corpo humano, como vivificá-la, impulsionar a igreja para realizar a missão que lhe está proposta e unificar a igreja no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem entendido, eu não estou dizendo que o Espírito Santo se personifica por meio da igreja, ou que a igreja seja a encarnação do Espírito Santo, para que não fiquem dúvidas. Mas é o Espírito Santo que governa a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. É o que o apóstolo Paulo disse em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Mas, meus queridos irmãos, é por meio do seu Espírito, do Espírito Santo, que ele governa a igreja. O Espírito Santo é que dá dons à igreja. O Espírito Santo equipa a igreja para que cada crente possa realizar ofícios espirituais determinados e destacados. E o Espírito Santo guia a igreja para que essas pessoas sejam apontadas e sejam escolhidas. Em Atos capítulo 12 e versículo 2, nos diz que quando os profetas e mestres ou doutores de Antioquia ministraram e jejuaram perante o Senhor, o Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. A nossa denominação, meus amados irmãos, as Assembleias de Deus no Brasil, leva isso muito a sério. Eu, por exemplo, fiz um curso de bacharelado em teologia e, sinceramente, eu fiz apenas para conhecimento. Lá pelos idos de 1984, por aí, ou 83. Eu, sinceramente, eu nasci num lar cristão, mas eu não tinha a menor pretensão de ser pastor. Eu já sabia que na nossa igreja, não é porque você tem um curso de bacharelado em teologia ou de doutorado em algum ramo da teologia, que você automaticamente é pastor. Eu fiz o curso apenas por causa de conhecimento. Um conhecimento, digamos, científico. É o Espírito Santo quem diz, porque ele governa a igreja, é ele que aponta as pessoas tais para tal cargo. Também, meus amados, em Atos capítulo 20 e versículo 28, nos diz que Paulo
dirigindo-se aos presbíteros de Éfeso, disse: atendei, ou olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, constituídos pelo Espírito Santo. Obviamente, a igreja tem uma organização eclesiástica. Porém, é o Espírito Santo quem aponta quem para tal. E nós vemos, irmãos, o Espírito Santo guiando o desenvolvimento da igreja de uma maneira ativa. Em Atos capítulo 16, versículo 7, 6, melhor, até o 8, nos diz que, numa certa altura, Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Foi da vontade do Espírito Santo que o Evangelho fosse pregado na Europa. Então, irmãos, o Espírito Santo governando e guiando a igreja naqueles dias de maneira sobrenatural. E afortunadamente, meus amados irmãos, passados mais de 20 séculos, nada mudou. Glória a Deus. Nada mudou. O Espírito Santo continua ativo na disciplina e no governo da igreja. Então, o Espírito Santo tem nos revelado, e o Espírito Santo está nos capacitando para que nós exerçamos o acolhimento na forma como diz as Escrituras. Não é o acolhimento na forma disciplinada pelas ciências do conhecimento humano, como a antropologia, a sociologia, como as ciências de comunicação social. Nós podemos repetir as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, e versículos 5 e 6, onde ele escreveu: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia! E porque o Espírito Santo está investindo em nós, para nos dar esta capacidade de acolhimento, porque o Espírito Santo está nos habilitando, nos capacitando, para que nós tenhamos esta capacidade de acolhimento. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo tem muitas pessoas nesta cidade para serem salvas. Glória a Deus. Pessoas em cujos corações Ele já trabalhou. Pessoas que estão prontas.
E o Espírito Santo precisa encaminhá-las a alguma igreja. E se esta igreja estiver habilitada, estiver pronta, estiver capacitada, ela vai receber essas pessoas que o Espírito Santo já trabalhou em seus corações. São pessoas que já estão convencidas do pecado, da justiça e do juízo. E a nossa tarefa será apenas acolher essas pessoas, abrindo as portas do reino de Deus para essas pessoas, abrindo as portas da nossa igreja para que elas entrem. E nesse processo, irmãos, nós vamos ser uma espécie de facilitadores, porque nós estaremos trabalhando em cooperação com o Espírito Santo. Como dizem alguns, para que não fique só nas minhas palavras, eu vou mencionar 3 casos do Novo Testamento, de pessoas cujos corações já estavam convencidos pelo Espírito Santo, e elas precisavam apenas de um facilitador, que lhes apresentasse a pessoa bendita, maravilhosa, insubstituível de Jesus. E o próprio Espírito Santo se encarregou de encontrar pessoas que estavam habilitadas para apresentar Jesus a essas outras pessoas. O primeiro caso que quero mencionar aos irmãos está em Atos capítulo 8, versículo 26 em diante, em que o anjo do Senhor aparece a Filipe e lhe diz: vá para o sul. Filipe estava em Samaria. Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. O texto prossegue dizendo que Filipe se levantou e partiu. Ele não perguntou: por que o Senhor está me mandando ir para essa estrada? Ela realmente está deserta? Vai passar alguém por ela? Sim ou não? Glória a Deus. Ele não perguntou quando. Quando o Senhor quer que eu vá? O texto nos diz que ele se levantou e partiu. Aleluia. O homem de Deus e a mulher de Deus não pede explicações adicionais, acessórias, complementares. Quando Deus lhe diz: suba, ele não pergunta por quê. Ah, mas se eu subir numa árvore, vão falar que eu estou louco. Se Deus mandou subir, sobe e ponto final. Acabou. E não desce de lá até que Deus mande descer. Aleluia. E no caminho, nós conhecemos a história. Ele encontrou um homem que tinha ido adorar em Jerusalém, e ele estava fazendo o caminho de volta para a sua casa, que ficava na África, na Etiópia. Glória a Deus. Ele era um homem importante, correspondia ao que nós conhecemos como ministro da fazenda de Candace,
que era rainha dos etíopes, era uma dinastia de rainhas, de mulheres que ocupavam esses cargos de excelência. E o Espírito Santo disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. E Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías, porque naquela época as pessoas liam em voz alta. É interessante que até hoje a psicologia diz que quando você lê em voz alta, você retém mais o que você leu do que quando você lê em voz baixa. E aquele homem estava lendo a escritura do profeta Isaías em voz alta, e Filipe puxou a conversa perguntando: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como eu posso entender se não há alguém para me explicar? E ele convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado, e Filipe pregou a Jesus, e aquele homem entendeu a missão de Jesus na terra, e ele foi batizado. O segundo caso, irmãos, está em Atos capítulo 9, onde nós encontramos Paulo, que já tinha tido um encontro com Cristo na estrada de Damasco, e a partir do versículo 10, diz que Ananias morava em Damasco e era um seguidor de Jesus, e ele teve uma visão, e nessa visão apareceu o Senhor chamando-o por seu nome, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Saulo era muito conhecido no meio dos cristãos daquela época, e Ananias hesitou no princípio, porque Saulo, ele era o perseguidor dos cristãos, mas o Senhor lhe disse: vá, esse homem é um instrumento especial, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, perante os reis e perante o povo de Israel. Em terceiro lugar, irmãos, em Atos 10, nós encontramos o terceiro caso de um homem chamado Cornélio. Este homem era também um homem importante do exército romano, do Império Romano. A Bíblia diz que ele e a sua família eram pessoas piedosas e tementes a Deus. Ele dava muitas esmolas, e ele orava continuamente a Deus, mas lhe faltava uma coisa: ele não conhecia a pessoa bendita e maravilhosa de Jesus. E a partir do versículo 3, nos diz que certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, em que ele viu um anjo de Deus que se aproximou dele e o chamou por seu nome: Cornélio. As suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus, mas chama Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couros, que fica perto do mar. E o que fez? Ele enviou homens que foram em busca de Pedro. Porém, o Espírito Santo teve que preparar Pedro, como nós estamos sendo preparados já por 4 mensagens. Porque Pedro ainda não tinha
uma visão completa da obra da salvação. Era batizado com o Espírito Santo, mas ele não tinha uma visão completa da salvação realizada por Cristo na cruz do Calvário. A sua teologia precisava de um reparo. A sua teologia precisava de um aprimoramento para que ele entendesse de forma completa, cabal, que a salvação não era apenas para os judeus, mas era também para os gentios. E o Espírito Santo trabalhou em Pedro exatamente para desconstruir esse preconceito que era uma espécie de herança cultural. Olha, meus amados irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas heranças culturais. Eu li num livro evangélico uma frase muito interessante que diz o seguinte: a tradição é a fé viva daqueles que já morreram, e o tradicionalismo é a fé morta de alguns que estão vivos. Nós precisamos separar a tradição. Nós temos que estar amarrados na tradição. Nós temos que colocar a nossa âncora na tradição. Os marcos antigos, estabelecidos pelo Evangelho e pela doutrina dos apóstolos, não podem ser removidos. Agora, o tradicionalismo, em razão de épocas, em razão de localizações geográficas, eles são flutuantes. Então, meus amados irmãos, Pedro teve uma visão em que ele viu o céu aberto e descia do céu algo semelhante a um lençol amarrado pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz lhe falou: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. A Bíblia diz que enquanto Pedro refletia no significado da visão, os homens enviados por Cornélio encontraram a casa de Simão e chegaram ali e perguntaram se Pedro estava hospedado naquela casa. E Pedro ainda estava pensando na visão, e o Espírito Santo lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você, portanto levante-se e desça, e não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. E Pedro desceu e foi com eles, e falou de Jesus. E Cornélio e a sua família e os seus amigos que foram convidados foram salvos. A Bíblia diz que Pedro ainda estava falando de Jesus quando o Espírito Santo caiu sobre eles, e eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Glória a Deus. E daí Pedro falou: irmãos, aconteceu como aconteceu conosco em Pentecostes. Esse povo
precisa ser batizado. Nós não podemos negar o batismo para esses homens que foram batizados com o Espírito Santo. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, apesar de já ter muita idade, mas eu acho que o Senhor já me fez assim, um pouco desconstruído desses tabus religiosos. Meu pai e minha mãe nunca foram casados no civil. Meu pai foi casado no Nordeste e se separou lá no Nordeste, veio para São Paulo, conheceu minha mãe aqui, e como meu pai não era casado na Igreja Católica Apostólica Romana, minha mãe era solteira, eles se casaram na Igreja Católica Apostólica Romana, lá nos idos de 1947, 48. E meu pai morreu sem casar, porque o divórcio saiu em 1977, 28 de dezembro de 1977, e ele morreu logo em 1978, então não deu tempo. Mas eles aceitaram a Jesus algo em torno de 1 ano antes que eu nascesse. E minha mãe estava grávida de mim quando foi batizada com o Espírito Santo. Eu já nasci no fogo. Oh, glória a Deus. Aleluia. E meus pais se mudaram para uma cidade, e ali meu pai, minha mãe e uma outra família deram início à Igreja Assembleia de Deus daquela cidade, que é Teodoro Sampaio. O pastor esteve aqui há 15 dias, praticamente. No outro domingo, o pastor Edson, ele esteve aqui cooperando conosco no culto de domingo. E meus amados e queridos irmãos, eu até hoje fico perguntando, como que no primeiro batismo que teve lá naquela igreja, meu pai e minha mãe foram batizados nas águas. Eles eram casados? Não. Não. Casamento, irmãos, eu sou a favor do casamento. A pessoa precisa cumprir a lei dos homens, mas cada caso é um caso, e nós temos que olhar cada caso em particular. Há algum tempo, isso já faz muito tempo, uma irmã, coitada, aceitou Jesus numa congregação que eu dirigia. Era uma subcongregação nossa, quando eu dirigi a igreja em Pedreiros, já são quase 30 anos. E essa irmã tinha 5 ou 6 filhos, vieram do Nordeste, o marido dela era garçom, lá num hotel, na época era um hotel até famoso, Hotel Solar das Andorinhas, que era um hotel fazenda, perto de Campinas. E coitada da irmã, vontade de participar da ceia do Senhor. Eu falei, sabe, o homem não queria casar. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou batizar essa irmã. Ela é solteira, eu não vou estar mentindo. Eu vou preencher o formulário, estado civil, solteira. Até hoje eu não contei para o pastor que eu batizei essa irmã. Olha, meus amados irmãos, algum tempo depois, eu fui numa congregação lá na cidade de Campinas. Eu já estava morando aqui em São Paulo. Eu fui nessa congregação do Boa Esperança, lá em Campinas, e daí eu fiquei sabendo o resultado. O marido dessa mulher aceitou Jesus. Eles se casaram, e o homem já era presbítero
na igreja. Oh, aleluia. Olha, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado para não seguirmos a religião dos fariseus. Então, meus amados irmãos, Pedro desceu, falou de Jesus. Enquanto Pedro falava, Cornélio, sua família, os seus amigos foram batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas, foram batizados em nome de Jesus. E o povo ainda pediu: fica mais um pouco aqui, não vai embora não, fica mais um pouco aqui nos ensinando a respeito do caminho. Meus queridos irmãos, o Espírito Santo tem muitas pessoas para salvar nessa cidade. E nós somos chamados, e estamos sendo preparados, estamos sendo treinados, habilitados para trabalhar em parceria com o Espírito Santo, para sermos os facilitadores. Agora, nos dias que Jesus andou por essa terra, de acordo com Mateus capítulo 23, versículo 13, os devotos, os religiosos mais devotos do tempo de Jesus, eram pessoas que pela santidade pessoal deles, eles pensavam que só eles tinham acesso direto a Deus. Então Jesus falou: vocês ficam na porta do reino dos céus, e vocês não entram, porque eles se opunham a Jesus, eles não aceitavam a direção do Espírito Santo que repousava sobre Jesus, eles não conheciam a pessoa bendita e maravilhosa de Jesus. Então eles não entravam, e eles se opunham, eles não permitiam que outros entrassem, eles se recusavam a ajudar os outros a fazerem a vontade de Deus. Pelo contrário, eles procuravam tornar difícil o caminho para chegar ao Pai. Eles colocavam dogmas, eles colocavam protocolos, eles colocavam exigências. E Jesus pronunciou um juízo sobre eles, irmãos. Jesus falou: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Eles podiam ter ficado sem essa, se eles fossem um pouquinho mais inteligentes, porque se nós voltarmos algumas páginas, no capítulo 21, Jesus já havia falado que os publicanos e as prostitutas entrariam no reino de Deus antes deles. Antecedendo a eles entrariam os odiados publicanos e as prostitutas. Meus queridos irmãos, vamos ser mais misericordiosos e menos religiosos em nossos critérios de santidade, por causa de comida, bebida, roupas e costumes. Vamos pedir que o Espírito Santo nos revele se nós temos preconceitos,
Vamos pedir, vamos ser francos. Vamos falar: Espírito Santo, me revela se eu sou uma pessoa preconceituosa, se eu sou uma pessoa que a minha religião está fazendo com que eu fique na porta do reino dos céus e não entre, e não deixe os outros entrarem, porque o meu protocolo é um protocolo com muitas exigências, com muitos dogmas, com muitos preconceitos. Então, irmãos, o Espírito Santo tem essas pessoas ainda não convertidas a Jesus, mas que já estão convencidas pelo Espírito Santo e estão aguardando apenas um facilitador. Esse facilitador é você e sou eu. Esse facilitador é esta igreja, é a sua congregação. Se nós estivermos aptos, o Espírito Santo vai falar com eles. Vai para a rua Paulo Avelar, número 75, e ali você receberá o que você deverá fazer. Ali haverá de ser dito o que você deverá fazer. Além dessa classe de pessoas, irmãos, que estão aguardando apenas um facilitador, uma outra classe de pessoas, que são pessoas ajudadas pelo Espírito Santo, que corresponde aos crentes fracos. Talvez fracos e doentes, e que devem ser acolhidos por nós. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O mesmo Paulo, em Romanos capítulo 14 e versículo 1, escreveu: acolham quem é fraco na fé. Acolham quem é débil na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Esse foi um conselho de Paulo para a igreja de Roma. E é um conselho, meus amados irmãos, que perdura no tempo e no espaço. É um conselho atemporal e se aplica exatamente ao nosso tempo. Porque sempre nós vamos ter na igreja pessoas que são espiritualmente fortes e pessoas que são fracas. E Paulo está dizendo para essa igreja em Roma: aceitem quem é fraco na fé. Não crie problemas espirituais para o fraco. Não discuta opiniões. No segmento desse texto de Romanos, capítulo 14, mais adiante, Paulo diz: se Deus o aceitou, o que é que você tem a ver com isso? Quem é você para julgar o servo alheio? A proposta, irmãos, do Espírito Santo para o nosso setor, para esta igreja, é que neste ano de 2024 nós pratiquemos o acolhimento da maneira mais ampla, mais abrangente e mais sobrenatural possível. É isso que o Espírito Santo está requerendo de cada um de nós. Acolher significa abrir a porta para abrigar alguém.
E aqui, abrir a porta da casa do Senhor e também abrir a porta de nosso coração para amar no mesmo nível, com a mesma intensidade. Nós que conhecemos o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus. Para que esse conhecimento? Para aplicá-lo. Para aplicá-lo. Abrir a porta do nosso coração. Abrir a porta da casa de Deus. E dizer: entre, seja bem-vindo, venha, seja acolhido, sinta-se à vontade. Aqui você está seguro, aqui você está salvo, aqui você está protegido, aqui você está amparado, aqui você é amado, aqui você será orientado, aqui você será cuidado, aqui você será curado. Aqui não há preconceito, aqui não há pré-julgamento condenatório. Nós não podemos esquecer daquele nosso trato. Eu espero que ninguém volte atrás, hein? De 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 16. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. Amém? Amém ou não amém? Ninguém é obrigado a concordar com isso, não. Está escrito na Bíblia, mas ninguém. Todo mundo é livre. Todo mundo é livre. Podemos seguir e podemos não seguir. Podemos seguir e podemos rejeitar. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornados cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. A proposta do Espírito Santo, irmãos, para esta igreja e para as igrejas deste setor, é que nós acolhamos os novos que vão chegar. Pessoas que o Espírito Santo vai enviar. Que nós também acolhamos aqueles que se afastaram da casa do Senhor. Aqueles que estão enfermos, doentes, feridos, e que vão fazer o caminho de volta. E eles vão voltar feridos e doentes. E nós precisamos os acolher, como o Senhor Jesus os acolhe e como Ele nos acolheu. Nós cantamos um hino muito querido, e a segunda estrofe desse hino diz: eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu quero perguntar: você nota quando há algum membro novo ou algum visitante em sua igreja? No domingo passado, você cumprimentou alguém que foi visitar a sua igreja, ou que veio visitar esta igreja? Você ajudou essa pessoa a sentir-se mais integrado na igreja? No domingo passado, irmãos, nós apresentamos algumas pessoas que estavam pela primeira vez nessa igreja. Para os irmãos que são aqui desta congregação, eu quero perguntar: com quantos deles você conversou?
Eles moram aqui na zona norte de São Paulo? Ou não? Você conversou com eles? Perguntou onde eles moram? Na outra semana, nós ficamos de convidar 50 pessoas. Ninguém esqueceu não, né? Ou alguém enterrou os 50 talentos. Se enterrar um talento já deu problema para aquele rapaz, imagine enterrar 50 talentos. Eu não sei quantas pessoas eu convidei. No outro domingo, não do domingo passado. No domingo passado vieram 3 convidados meus. No outro domingo vieram 4 convidados meus. E 2 vieram à frente aceitando a Jesus. Você que é desta congregação sabe quem são eles? Você mandou um WhatsApp para algum ou alguns deles? Você orou por eles durante a semana? Que tipo de acolhimento você deu àquelas 4 pessoas? Ou aquelas 3 que vieram domingo passado? Você lembra o nome deles? Você saiu do lugar onde você estava e as cumprimentou? Você as cumprimentou no final do culto? Ou você cumprimentou somente os seus amiguinhos? Ou você achou que aquele cumprimento, oh, amém, oh, seja bem-vindo em nome de Jesus. Quando eu voltar aqui, que eu não estiver mais dirigindo, eu dispenso esse cumprimento coletivo. Eu quero cumprimento individual, eu quero aperto de mão. Não precisa, quem estiver aqui, transmita para o pastor que estiver aqui, que eu dispenso cumprimento coletivo. Da minha parte eu não quero cumprimento coletivo, eu quero aperto de mão. Eu quero olho no olho, eu quero atenção. Agora, irmãos, já para nós terminarmos, é importante que nós acolhamos também os irmãos e irmãs que estão plantados há mais tempo nesta igreja. E é exatamente esse irmão que está ao seu lado direito, ou ao seu lado esquerdo, ou está à sua frente, ou à sua retaguarda. Na mensagem anterior, eu até falei com os irmãos. Já pensou se sentar e ficar de costa para um irmão, sem sequer ter olhado para esse irmão e ter cumprimentado esse irmão e ter falado: irmão, com licença, eu vou ficar de costa para você. O irmão vai falar: ô irmão, fique à vontade. Como dizem, anjo não tem costas. Nós estamos na comunhão do corpo de Cristo. Olha, meus queridos irmãos, nós temos que acolher os nossos irmãos, valorizar os nossos irmãos, na mesma proporção, na mesma medida em que Cristo nos acolheu e que Cristo nos valoriza. Assim,
Vamos retomar, meus amados irmãos. Lembra-te, pois, de onde caíste, volta e pratica as primeiras obras. Vamos voltar a cumprimentar todas as pessoas que estão na igreja. Comece a cumprimentar os que você encontrar no estacionamento, depois a caminho da igreja, no portão da igreja, no saguão da igreja, no corredor da igreja. E ao se sentar, cumprimente as pessoas que estão ao seu lado, que estão na sua frente, que estão na sua retaguarda. Olha, meus queridos, como membros do corpo de Cristo, nós somos convocados para oferecer para cada pessoa que entra na nossa igreja uma experiência incrível, insubstituível, única. E isso vai fazer com que uma pessoa que é especial, porque ela foi comprada com sangue de Jesus, isso vai fazer com que ela se sinta especial. Ela é especial, porque ela é propriedade única e exclusiva do Senhor Jesus. E segundo, meus amados irmãos, ela foi enviada pelo Espírito Santo para essa igreja. E nós temos que honrar esse trabalho realizado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Eu vou encerrar esta mensagem agora, mas antes, eu quero convidar os irmãos para que nós fiquemos de pé. E nós vamos tirar 2 minutos para a comunhão. Vamos fazer um treinamento prático. Vamos conversar um pouco com alguém que não seja o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha. Vocês que estão aí, conduza, por favor, as pessoas que nos acompanham pelos nossos canais no YouTube e também pelo nosso canal no Facebook. Conduza as pessoas que estão aí para que elas conversem umas com as outras no nosso chat e possam ter um momento de comunhão, como nós estamos tendo aqui na igreja. Vamos lá, vamos se mexer aí. Conversa com alguém. Procura alguém que você não vai muito com a cara dele também. Nós vamos falar isso na próxima quarta, se assim Deus nos permitir. Vamos conversar um pouco. Não é só cumprimentar, não. Cumprimento e pergunta: irmão, você mora onde? Vamos cumprimentar um pouco. Pode descer, vocês dois, podem descer lá. Vamos conversar com os irmãos. Vamos lá conversar com os irmãos. Vamos lá, vamos conversar um pouco. Oh, glória a Deus. Você mora onde, irmã? Você mora onde, irmã? A Vila Munhoz. Glória a Deus por isso. Aleluia. Vila Munhoz. Aleluia. Glória a Deus. Vamos conversando. Conversem vocês aí no chat. Conversa com todo mundo. Quem está no nosso chat, entra aí e conversa um pouco dizendo: eu sou de Miami, eu sou de Recife, eu sou de Campinas, eu sou de São Paulo. Oh, glória a Deus. Vamos conversar. Oh, aleluia. Vamos conversar. Conversa um pouco. Você é de onde? Oh, aleluia.
Glória a Deus, glória a Deus. Porque às vezes a gente está há tantos anos com um irmão, mas nunca conversou com esse irmão. Vocês que estão aí atrás, vamos mexer um pouco, vamos conversar. Vocês que estão aí atrás, vamos conversar, irmãs? Oh, glória a Deus. Vamos conversar um pouco, vai lá conversar. O Cristiano, vai conversar com o meu convidado lá um pouco, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar. Conversa um pouco aí com o meu convidado. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, como é bom e como é suave que os irmãos vivam em união. Glória a Deus. É como óleo precioso, glorioso, o óleo da unção, a unção fresca que desce. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o Senhor, bendito é o teu nome, bendita é a tua glória. A senhora que está aí lá perto de Mairinque, vem para cá, por favor. Você não pode andar, vai lá, Cristiano, conversar com aquela serva de Deus que está lá em Mairinque, lá perto do Jardim das Pedras. Ela está ali numa congregação. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito és tu, Senhor, bendita é a tua glória. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está proporcionando para nós. Na verdade, o Senhor ocultou essas coisas aos sábios e entendidos, mas tem revelado, Senhor, aos pequeninos. E isso, Senhor, porque é do teu agrado fazer assim. E nós nos sentimos privilegiados, Senhor. Nós nos sentimos cuidados pelo Espírito Santo. Nós nos sentimos dirigidos pelo Espírito Santo. E gratos, como o Senhor pode ler nas paredes de nossos corações, porque o Senhor está nos dispensando este aprendizado, este tratamento. O Senhor está nos curando com a tua palavra, nos abençoando com a tua palavra, nos preparando com a tua palavra para grandes eventos em prol do teu reino aqui na terra. Obrigado, Senhor, por este trabalhar. Multiplica, multiplica os teus santos, em nome de Jesus Cristo. Agora vamos para os nossos lares. Guarda o teu povo, protege o teu povo, abençoa o teu povo, esconde o teu povo, dirige o teu povo, supre, Senhor, as necessidades. Abre, Senhor, os céus. Abre, Senhor, os céus. Ó Senhor, para que venha o suprimento necessário. Faz, Senhor, milagres. Se há uma necessidade financeira, abre, Senhor, os céus. Dá, Senhor, a revelação, assim como o Senhor deu a Pedro. Se alguém necessitando pagar impostos, mostra, Senhor, o caminho para que venha o suprimento necessário para o pagamento dos impostos, para o pagamento de uma conta. Em nome de Jesus, céus abertos. Céus abertos. Ao Deus da minha vida. Céus abertos. Em nome do Senhor Jesus. Que me compreender.